E daí tá lá tu, assim, com 40 centímetros de decote, só pensando, mas meu Deus do céu, não tem um covarde desgraçado que vai chegar aqui pra perguntar como que foi meu dia, me dar um oi, tudo bem? Essa praticidade do homem no sexo não é construção social, é fato imposto pela natureza, biológico. Então eu entendo bem essa lógica de existir um patriarcado e que o poder esteve na mão do homem ao longo da história. O que não me desce bem é da gente ter decidido isso. Olha, o meu problema não tá com ensinar o homem a ser menos babaca, ou como é usado a expressão atual e moderna, masculinidade tóxica. O meu problema não tá aí. O meu problema tá na extrapolação disso, em bater na masculinidade em pontos que eu não sei exatamente se foi o homem que decidiu pelas próprias mãos. Sabe aquela expressão construído socialmente? Eu acho que ela é uma expressão muito usada hoje, de responsabilidade de vários intelectuais das humanas, e não me entendam mal, eu tenho várias críticas a tecer, tanto dos intelectuais das humanas quanto das exatas. Essa expressão dá uma sensação semântica, né? Dá uma sensação de que meia dúzia de impérios ou de estados governamentais ao longo da história humana bateram o martelo e falaram: olha, o poder estará na mão do homem. E quando, na verdade, muito disso é imposto pela própria natureza. Então, eu entendo bem essa lógica de existir um patriarcado e que o poder esteve na mão do homem ao longo da história. O que não me desce bem é da gente ter decidido isso e a gente ignorar fatos biológicos impostos pela natureza e ignorar a soberania da natureza ao nosso intelecto. Eu acho que isso é uma arrogância epistemológica que existe no homem, que é achar que o nosso intelecto é soberano à natureza, ao invés do contrário, né? É só porque a gente criou meia dúzia de coisas, o computador aí, uma inteligência artificial, a gente acha que somos soberanos sobre a natureza, e é o contrário, a natureza é soberana sobre nós. E como que isso se aplica ao problema da masculinidade? Bom, é fato biológico imposto pela natureza. Ela chegou e falou assim: ô meu amiguinho, você vai nascer com 800 nanogramas de testosterona e a mulher vai nascer com 50. E isso muda profundamente todos os comportamentos sociais do homem, entende? É, uma coisa que eu repito muito no meu discurso e na minha narrativa é que o homem se deita com o pecado da ira. O pecado da ira é pertencente ao homem. A mulher conhece a ira, mas a ira pertence ao homem. Então o homem teve que lidar com a violência e a predação da natureza, o poder, desde sempre. Para quem não tem familiaridade com isso, a história até hoje foi construída, toda a civilização, a civilidade que nós temos, foi construída à base de muita força natural, muito sangue. A gente pisa em crânios há muitos anos, entende? E não é como se isso fosse uma decisão nossa. Da mesma forma que a natureza chegou e impôs à mulher, incumbiu a mulher de ser geradora da vida, ela também impôs ao homem de lidar com o poder predatório. Então eu tenho um certo problema com essa ideia da construção social. E a partir dessa ideia da construção social, aí a gente tem as maiores gafes possíveis, né? Como, por exemplo, culpar o homem por ter que lidar com a ira. Freud já parametrizava, muito antes da neurociência existir, de que o nosso comportamento é muito advindo de instintos primitivos, como o sono, a fome e o sexo. Freud era um aficionado pelo sexo. Então para e pensa agora um pouco mecanicamente, vamos usar Newton agora. Se espera do homem no sexo rigidez, sangue, altivez,
o próprio sexo é uma representação do poder do homem, e aqui eu não estou falando sobre heterossexualidade, isso funciona no campo homoafetivo também. Porque é tão estranho observar no comportamento masculino uma postura rígida, uma postura de dominação do poder. Isso me parece não só uma interferência social no comportamento do homem, mas sim uma interferência biológica, né? No campo homoafetivo, eu já tive a oportunidade de um amigo, aliás, faz muito tempo que eu não vejo ele, mas tenho saudades, já tive a oportunidade de olhar o Tinder de um homem homossexual e perceber que a homossexualidade pro homem é muito diferente da mulher, né? Tu abre o Tinder do cara, tinha 3.500 match. Era um negócio assim absurdo, dava match o tempo inteiro. O homem em si é muito prático em relação ao sexo. E a conversa no Tinder era mais ou menos assim: então, que horas, quando? Vamos fazer quando? Totalmente prático. Essa praticidade do homem no sexo não é construção social, é fato imposto pela natureza, biológico, entende? O orgasmo da mulher é prolongado, contínuo, com várias facetas, e o orgasmo masculino é rápido, fácil, entregue na hora. Isso altera profundamente o comportamento humano socialmente. Isso não foi construído socialmente. Isso foi imposto, entende? Existe uma mescla das duas coisas na natureza, o que é construído socialmente, o que é imposto pela natureza, existe, mas tem que tomar cuidado e ser honesto intelectualmente em relação a essas duas partes. Uma vez eu tive um debate com uma amiga querida que ela argumentava a favor de me convencer de que a masturbação feminina, o fato das mulheres não se masturbarem tanto quanto os homens, era uma construção puramente social. E é aí que eu acho que existe esse tipo de extrapolação que eu digo para tomar cuidado, que é perigosa, e um dos argumentos principais é de que é ensinado o homem a se masturbar. Eu não sei, mas nenhum dos meus amigos, assim, chegou com esse fato pra mim, nenhum dos homens que eu conheci chegou com esse fato pra mim. Tu simplesmente chega a uma certa idade, tu descobre que o negocinho funciona, e ali tá tu 8, 10 vezes no dia, e se tu não faz, tu tá irritado, tu puxa briga no colégio, tu parece um bode batendo cabeça, entende? Então, isso é um pouco poluída, essa visão, é um exemplo de extrapolação que acontece com essa visão de construção social. Eu tenho um pouco de problema com expressões como objetificação, e palavras dão sentido à realidade, né? E eu me pergunto quanto isso é um ataque frontal à necessidade do homem de ser visual sexualmente, né? Eu acho que a gente gosta do jeitinho que vocês se movimentam, entende? Quando tu tá de ladinho, quando tu tá inclinada, é uma coisa que faz bem visualmente. A Anitta ganhou o mundo rebolando a bunda porque visualmente é muito bom de ver isso, cara. O funk se tornou tão popular como cultura se tornou cultura, e eu sou um funkeiro, gosto bastante de funk, escuto bastante funk, porque existe um apelo visual, o ritmo é uma dança proveniente de danças africanas onde existe sexualização na dança, entende? E isso é essência para o homem, o visual é essência para o homem. Tem cara que se apaixona pela mulher e só pelo visual, e daí depois casa e vai descobrir que não tem nada a ver um com o outro. Não se enganem, mulheres, a mesma masculinidade, que é aquela masculinidade que quando vocês cruzam pela gente na calçada, assim, o cara quebra o pescoço, assim, pra olhar, pra mapear completamente a tua bunda. E aqui eu tô excluindo mesmo a babaquice, aquele cara que assobia e fala alto, gostosa, esse cara que tá fora da realidade, da civilidade normal humana. Eu tô me atendo àquela masculinidade que dá sangue ao homem, entende? Que quando você cruza por nós, a gente sente aquele cheiro de fêmea, aquele negócio que é voraz, é uma voracidade dentro do cara. Essa mesma masculinidade é a mesma masculinidade de vocês na balada, assim, que tu olha aquele cara, tu acha ele bonito e tu pensa assim, eu vou dar uma olhada mais forte.
E daí o cara, o olhar se perde, assim, daí o cara fica nervoso, começa a suar frio, suar o sovaco, e daí tá lá tu, assim, com 40 centímetros de decote, só pensando, mas meu Deus do céu, não tem um covarde desgraçado que vai chegar aqui pra perguntar como que foi meu dia, me dar um oi, tudo bem? Essa mesma masculinidade. Então eu jogo aqui como reflexão e dúvida o quanto a gente quer desconstruir a masculinidade, o quanto a civilidade se sobrepõe ao instinto sexual, né? Em resumo, quais homens vocês querem para o futuro?